Em 1935, Pio XI canonizou John Fisher e Thomas More no mesmo dia. Os santos sofreram a decapitação pela coragem com que defenderam sua fé, dois grandes exemplos de fidelidade a Jesus. John Fisher nasceu em Beverley, na cidade de Warwickshire, na Inglaterra, no ano de 1468. Órfão de pai, ainda pequeno, aos 14 anos, era o mais destacado estudante do Colégio São Miguel. Quando completou 20 anos, era professor daquele colégio. Em seguida, ingressou na famosa Universidade de Cambridge. 2 anos depois, recebeu o diploma de doutor com louvor. Foi ordenado sacerdote e nomeado vice-reitor da referida universidade. Quando a rainha Margaret, viúva pela terceira vez, decidiu deixar a corte e ingressar num convento, foi ele que escolheu para ser seu diretor espiritual. Distribuiu sua fortuna entre várias instituições, destinando grande parte à Universidade de Cambridge. Na mesma ocasião, John Fisher foi eleito chanceler da universidade, cargo que manteve até morrer. Aos 35 anos, foi eleito bispo de Rochester, dedicando-se muito à função, distribuía esmolas com generosidade, e as portas de sua casa estavam sempre abertas para os visitantes, peregrinos e necessitados. Mesmo sendo bispo e chanceler da universidade, levava uma vida tão austera como a de um monge. Apesar de todo o seu trabalho, estudava muito e escrevia livros. Seus discursos fúnebres na morte do rei Henrique VII e da própria rainha Margarete tornaram-se obras famosas. Quando Martinho Lutero começou a difundir sua reforma, o bispo Fisher combateu os erros da nova doutrina, escrevendo 4 livros que o tornaram famoso em todo o mundo cristão. Em 1535, o rei Henrique VIII desejou divorciar-se de sua legítima esposa para casar-se com a cortesã Ana Bolena. O bispo John Fisher foi o primeiro a posicionar-se contra aquele escândalo, embora muitos outros ilustres personagens da corte declarassem, apenas para agradar o rei, que o divórcio poderia ser feito. Ele não. Mesmo sabendo que seria condenado à morte, declarava a todos que o matrimônio católico é indissolúvel e o divórcio não seria possível para um matrimônio católico que não se tenha anulado. Entretanto, o ardiloso Henrique VIII conseguiu que o parlamento inglês o declarasse chefe supremo da Igreja na Inglaterra, em substituição ao Papa da Igreja Católica, com a aprovação de todos os que desejavam conservar seus altos postos no governo. Porém, John Fisher declarou no parlamento que querer substituir o Papa de Roma pelo rei da Inglaterra como chefe de nossa religião é como gritar um morra à Igreja Católica, e isto seria um erro absurdo. Os inimigos o ameaçavam com atentados e calúnias. Como não conseguiram que o bispo deixasse de declarar sua fé católica, foi preso na Torre de Londres. Tinha 66 anos, porém os muitos anos de penitências, seus alunos e o excessivo trabalho pastoral faziam-no aparentar 80. Ainda estava preso quando foi nomeado cardeal pelo Papa Paulo III. Ao ser informado, o rei exclamou: enviaram-lhe o chapéu de cardeal, porém não poderá colocá-lo, porque eu lhe mandarei cortar a cabeça, e assim o fez. A sentença de morte foi comunicada a John Fisher, que foi executado no dia 22 de junho de 1535. Antes de ser decapitado, ele declarou à multidão presente que morreria por defender a Santa Igreja Católica, fundada por Jesus Cristo e o Sumo Pontífice de Roma. Em seguida, os carrascos cumpriram a sentença. Alguns dias depois, seu amigo Thomas More, brilhante figura da história da humanidade e da Igreja, também saía da torre para morrer com ele pela mesma causa. Thomas More nasceu em Londres no ano de 1478. Seus pais eram cristãos e educaram os filhos no seguimento de Cristo. Aos 13 anos de idade, ele foi para a Universidade de Oxford. Aos 22 anos, já era doutor em Direito e um brilhante professor. Sua diversão era escrever e ler bons livros. Além de intelectual brilhante, tinha uma personalidade muito simpática, um excelente bom humor. Casou-se, teve 4 filhos,
Foi um excelente esposo e pai, carinhoso e presente. Tomás nunca se afastou dos pobres e necessitados, os quais visitava para melhor atender às reais necessidades. Sua esposa e filhos o amavam e admiravam pelo caráter e pelo bom humor, que era constante em qualquer situação. A sua contribuição para a literatura universal foi importante e relevante. Escreveu obras famosas como Utopia e Oração para o Bom Humor. Aconteceu que o rei Henrique VIII tentou desfazer seu legítimo matrimônio com a rainha Catarina de Aragão, para se unir em novo enlace com a cortesana Bolena, contrariando todas as leis da Igreja. Para isso, usou o parlamento inglês e passou a proclamar o rei e seus sucessores como chefes temporais da Igreja da Inglaterra, criando a Igreja Anglicana. Thomas More foi contra a decisão do rei. A seguir, o rei mandou prender e matar Thomas More, que foi decapitado em 1535, mantendo firme sua fé católica. Santo João Fisher e Thomas More, rogai por nós.